Olá, meus amigos e irmãos em Cristo, a paz do Senhor Jesus para cada um de vocês. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Geraldino Miguel e estamos aqui hoje para refletir sobre a palavra de Deus. E hoje, o que nós vamos procurar entender é a seguinte pergunta: que lições tiramos para as nossas vidas dos 3 amigos de Jó? Tá? Então nós vamos pensar nesse trecho da palavra de Deus. Eu quero inicialmente convidar você a ler Jó capítulo 2, versículo 11, que diz o seguinte: E 3 amigos de Jó, ouvindo falar da desgraça que lhe havia acontecido, vieram cada um do seu lugar, pois haviam combinado de vir prestar-lhe solidariedade e consolá-lo. Elifaz o temanita, Bildade o suíta, Zofar o naamatita. Muito bem. Então esse é o trecho que nós vamos pensar, mas antes eu quero convidar você para nós fazermos uma oração a Deus. Vamos falar com Deus nesse momento e pedir para o Espírito Santo trazer para os nossos corações iluminação e direção que nós precisamos. Falemos com Deus nesse momento. Senhor, meu Deus e Pai poderoso, em nome do Senhor Jesus, nós oramos a Ti e estamos imensamente agradecidos a Ti por tudo que o Senhor nos tem feito. O Senhor tem sido maravilhoso, o Senhor tem sido bondoso, o Senhor tem sido gracioso para conosco. E pedimos ao Deus que o Senhor continue nos dando esta graça, nos dando toda a orientação necessária, perdoando os nossos pecados. Deus, eu peço que o Senhor possa abrir nosso entendimento para nós podermos viver a Tua palavra da forma que o Senhor quer que vivamos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Nós vamos então agora, nesse momento, a reflexão. Então a pergunta que nós falamos inicialmente é: que lição aprendemos com os 3 amigos de Jó? O texto que nós lemos diz que os 3 amigos de Jó, eles tinham ouvido sobre todo o mal que tinha sobrevindo a Jó e eles combinaram ir juntamente se condoer-se dele e consolá-lo. Esta era a missão deles. Tá? Então nós vamos aqui, presta atenção nesses 3 detalhes, esta era a missão. Eles iam juntos condoer-se e consolá-lo. Então nós observamos que muitas pessoas, elas têm uma ideia equivocada sobre as aflições. Então a pergunta primeiro que eu faço antes de nós entrarmos nessa reflexão: como você entende as aflições pelas quais o crente passa? Ou seja, elas são consequências dos nossos erros ou elas podem ser uma prova com o propósito de fortalecer a nossa fé? Então é disso que nós precisamos pensar. Pode acontecer de nós sofrermos consequências pelos nossos erros, isso é possível na maioria das vezes, mas nem tudo na vida de um cristão pode ser consequência dos seus erros. Pode ser uma prova com o propósito de Deus fortalecer a fé dessa pessoa. Então nós precisamos entender claramente esses propósitos. Então, diante disso, nós, quando voltamos ao trecho lá de Jó, capítulo 2, versículo 11, os amigos de Jó, eles ouviram que um grande mal tinha vindo sobre ele. Que mal era esse? Se você ler o início do capítulo de Jó, você vai perceber que Jó, ele era um homem muito rico, um homem que possuía muitas propriedades e ele foi acometido por uma grande tragédia. Ele perdeu seus bens, suas propriedades, seus servos, perdeu seus 7 filhos, ele perdeu todos os seus filhos. Tá? Então, o que nós observamos foi uma grande tragédia. Então, agora você imagina qual é o estado de espírito de uma pessoa que passa por situações dessas. No momento ele é rico, ele é um sacerdote, é um homem temente a Deus, ele tem seus gados, tem sua propriedade, tem pessoas que trabalham para ele, tem seus filhos todos saudáveis, todos animados, pessoas festejando, todos cheios de saúde, e de uma hora para outra, uma tragédia abate sobre a cabeça desse homem. Então foi esta notícia que chegou aos 3 amigos de Jó. E quando eles ouviram este mal, então cada um deles combinaram de se juntar e de ir até aquele lugar para trazer consolo, para poder se condoer do sofrimento de Jó.
Então a pergunta que nós fazemos é essa: será que eles agiram de forma errada em se condoer de Jó? Não. Na verdade, esta é a atitude que eu e você precisamos ter. Nós precisamos cuidar dos nossos amigos, condoer-se dos nossos amigos, ajudar os nossos amigos. Então, lá em Provérbios, capítulo 27, versículo 10, nós temos o seguinte conselho: não abandones teu amigo. Então, eles foram e com o propósito lá de consolar. Então, o que nós observamos que, de fato, havia no coração daqueles 3 homens um desejo enorme de consolar. Então, eles combinaram. Então, nós observamos que um verdadeiro amigo, ele se revela quando ele se importa com o outro, independente da circunstância em que esta pessoa esteja passando, mas principalmente nos momentos difíceis. É muito fácil ter amigos quando você está com saúde, quando você está com dinheiro, quando você está bem. É muito fácil, você vai ter um monte de amigos. Agora, nós precisamos mostrar a nossa amizade de fato quando as pessoas mais precisam de nós. E foi isso que esses 3 amigos de Jó fizeram. Eles mostraram um enorme desejo de consolar e eles foram. Então nós observamos que eles foram com uma expectativa, eles tinham uma notícia. Mas agora eles chegam até a cidade onde Jó estava. O texto do versículo 12 diz que quando eles viram à distância a Jó, mal eles puderam reconhecê-lo. Então eles ergueram a voz e choraram, e cada um rasgando seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. Então o que nós observamos aqui, que a reação imediata dos amigos de Jó foi uma reação de profunda compaixão. Então eles ficaram totalmente comovidos. Eles ficaram totalmente tocados por aquela situação pela qual Jó estava passando. Eles tinham ouvido falar de tudo que Jó estava passando, mas eles não tinham ideia da gravidade do problema. Eles não tinham ideia do que estava acontecendo. Então eles tiveram profunda compaixão e ficaram entristecidos, a ponto deles também chorarem com Jó. É um mandamento da palavra de Deus que nós devemos chorar com os que choram e alegrar-se com os que se alegram. Então eles agiram desta forma. Nós percebemos aqui que eles tiveram sensibilidade. Eles rasgaram seu manto, lançaram o pó, o ar sobre a cabeça, que na verdade era uma forma deles expressarem humilhação, tristeza, deles se solidarizarem com o que Jó estava passando. Então eles eram pessoas sensíveis. Então agora o grande problema deles não é nessa questão deles chegarem, demonstram claramente que eles são pessoas sensíveis, tanto é que eles assentaram-se juntamente a Jó durante 7 dias e 7 noites, e nenhum deles dizia palavra alguma, porque via que a dor de Jó era muito grande. Então eles se assentaram e ficaram calados. Pense você, sentaram ali, chegaram, choraram, e depois sentaram ao lado de Jó. 7 dias e 7 noites ali calados, apenas olhando o seu amigo. Em muitos momentos, nós observamos que é melhor calar do que falar. Por quê? Somente a presença das pessoas, muitas vezes, é suficiente para trazer conforto e trazer alívio ou trazer consolação. O que nós observamos aqui é a predisposição destas pessoas de estarem juntos e também de poder entender a dor do outro ou ficar ao lado da pessoa que está passando por momentos difíceis. Eles não foram e não fizeram aquela visitinha de meia hora, 15 minutos, 20 minutos, não. Eles foram lá, ficaram 7 dias e 7 noites sentados com Jó. Então eles compartilharam naquele momento. Então eu gostaria que você parasse um pouco e pensasse sobre a situação de Jó. Pense bem na situação de uma pessoa doente. Ele perde os filhos, perde as riquezas, perde a saúde. E se ele não tivesse amigos? Como você imagina
que seria a vida de Jó naquele período tão difícil. Embora nós observamos que aquele momento foi um momento muito importante porque acalentou a alma de Jó, acalentou o seu espírito, fez com que ele se sentisse amado e percebesse que havia pessoas que se importavam com ele, pessoas que gostavam dele, pessoas que queriam o seu bem, pessoas que sentiam a sua dor juntamente com ele. Então ele não estava sozinho naquele momento. E agora, o que nós vamos, na verdade, agora observar é que mesmo quando nós temos uma missão, nós queremos consolar, nós queremos confortar uma pessoa, nós precisamos ter cuidado com o que falamos. Nós observamos que aqueles homens, eles ficaram por um período em silêncio, mas depois eles resolveram falar. Então, o que nós precisamos entender é que nós precisamos pensar ou cuidar do que falar diante da pessoa que está sofrendo. Nós precisamos cuidar com o que nós falamos com ela. Quando nós não temos o que dizer, a melhor coisa é nós ficarmos calados. E você observa que eles não fizeram isso. Eles parece que aumentaram mais a dor de Jó. Se você ler os capítulos posteriores, eles acusam Jó, eles chamam Jó a arrependimento, eles falam, eles não sabem a circunstância, eles não sabem por que Jó está passando por aquilo. Eles não tinham, pelo que a gente entende, eles moravam longe, eles eram amigos de Jó, mas eles não viviam o dia a dia. E eles dirigem um dedo acusador contra Jó e tentam chamar Jó para o arrependimento. O fato de chamar as pessoas ao arrependimento não há nenhum problema. O fato de fazer as pessoas refletir sobre seus pecados não há nenhum problema. A grande questão é que esta não era a situação de Jó. Jó não estava em pecado, Jó não tinha transgredido a lei de Deus. O que estava acontecendo com Jó era uma provação de Deus. Deus estava provando Jó para fortalecer a sua fé e também para nos trazer exemplos de que o cristão, o servo de Deus, também passam por situações difíceis. O servo de Deus passa por momentos difíceis. Então, diante disso, nós precisamos, a semelhança, ou diferente daqueles homens, nós precisamos cuidar do que falamos. Quando nós não temos o que dizer, é melhor ficarmos calados do que nós falarmos uma besteira ou falarmos uma palavra errada que pode complicar muito mais ainda a situação de quem já é uma situação que já não é muito boa naquela pessoa. Já pensou nisso? Então, muitas vezes nós podemos sair para realizar uma missão, uma boa intenção, mas por causa da precipitação das nossas palavras, a missão é prejudicada. Então, o que nós aprendemos com os amigos de Jó é o seguinte: nós precisamos ser exatamente sensíveis, amigos de fato, devemos nos condoer com a miséria, mas precisamos prestar atenção nas nossas palavras, para que a nossa missão não seja prejudicada, para que nós não realizemos um trabalho em vão. Então, o que nós aprendemos com eles é exatamente isso. Então, a pergunta que nós fazemos agora é como eu posso utilizar essas lições de forma prática nos dias de hoje. Como é que eu posso utilizar essas lições? Então, a primeira coisa que eu aprendo com os amigos de Jó é prontidão e disponibilidade para assistir a quem está enfermo ou atravessando uma tragédia muito grande na vida. Então, eles tinham disposição, eles eram disponíveis. Tanto é que eles foram lá e ficaram 7 dias com Jó. E nós precisamos aprender a sermos prontos e disponíveis para assistir às pessoas que mais precisam. Segunda coisa, nós precisamos exercer compaixão diante da desgraça e infelicidade dos outros. Nós vivemos num mundo onde as pessoas são muito insensíveis, onde as pessoas não importam com o outro, e nós precisamos exercer compaixão. Nós aprendemos com Jesus Cristo que ele foi uma pessoa que no seu ministério ele demonstrou compaixão. Mateus capítulo 9, verso 36 e 14, nós lemos o seguinte. Mateus 9,
36 diz assim: Vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam atribuladas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então, Jesus Cristo, ele teve compaixão. E, por último, nós precisamos ser sensíveis para perceber que há alguém ao nosso redor precisando de ajuda. Isso é percepção. Jesus disse: tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Era estrangeiro e não acolheste. Estive nu e não me vestiste. Doente na prisão e não visitaste-me. Mateus 5, verso 42 a 43. Nesse momento, eu quero convidar você a orar ao Senhor e pedir a Deus que nos dê capacidade, sensibilidade, para podermos importar com o outro, preocupar com o outro, de tal forma que nós possamos fazer a vontade de Deus. Nós possamos glorificar a Deus através das nossas atitudes e ajudar a aliviar o sofrimento das outras pessoas. Que Deus nos abençoe grandemente e quero convidar você para a oração. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço por tua bondade e misericórdia. Eu peço que o Senhor, por tua graça, nos ajude e nos fortaleça a vivermos para a glória e para a honra do Senhor. Eu peço que o Senhor nos transforme cada dia mais em homens e pessoas sensíveis. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.